Minha ex quis dar um tempo, agora que sou casado, ela me persegue. Se você é novo no canal e gosta de histórias, já inscreva-se, deixe seu like e ative as notificações. Tudo começou há quase 10 anos. Eu tinha 24 anos, estava naquele momento da vida em que a gente começa a buscar estabilidade, tanto profissional quanto emocional. Trabalhava em uma empresa de tecnologia, tinha sido promovido recentemente, ganhava razoavelmente bem e estava morando sozinho pela primeira vez. Meu apartamento era pequeno, mas era meu. Tinha uma sala que também servia de quarto, uma cozinha americana, um banheiro modesto e uma varanda que eu usava como espaço de leitura. Passei meses escolhendo cada item de decoração com cuidado, comprando aos poucos, dando meu toque pessoal em cada canto. Às vezes não tinha muito o que comer, mas fazia questão de ter minha cafeteira italiana na prateleira, um bom tapete na sala e livros empilhados por todos os lados. Estava finalmente montando minha vida do meu jeito. Cada detalhe da rotina começava a se encaixar, acordava cedo, ia para o trabalho de música nos fones, almoçava sempre no mesmo restaurante da esquina, e no fim da tarde voltava para casa com a sensação de estar começando a construir algo só meu. Era uma fase de autodescoberta, de independência real, de sentir orgulho das pequenas conquistas diárias. Foi nessa fase que conheci a Elisa. Ela tinha 21 anos, fazia faculdade de arquitetura e estava sempre cercada de gente. Era o tipo de pessoa que atraía olhares sem nem perceber. Tinha um estilo leve, boêmio, sempre com roupas coloridas, pulseiras artesanais, cabelo solto e um incenso na bolsa. Era apaixonada por arte, música indie, gatos e feiras de rua. Tinha um caderninho de capa de couro onde rabiscava ideias de projetos, frases soltas, pensamentos filosóficos e esboços de desenhos urbanos. Quando falava de arquitetura, seus olhos brilhavam. Dizia que queria criar espaços que mudassem a forma como as pessoas se sentem dentro de casa. Sonhava em ter um estúdio de design junto com outras duas amigas. E por mais que fosse sociável, havia um ar de mistério nela, como se escondesse um universo inteiro por trás dos gestos calmos. A gente se conheceu em um churrasco na casa de um amigo meu que estudava com ela. Eu fui meio contra a vontade, confesso. Tinha dormido pouco na noite anterior, estava esgotado da semana, queria só colocar os pés para cima e ver um documentário qualquer. Mas aceitei ir. Não sabia que seria uma daquelas decisões aparentemente pequenas que mudam o rumo de uma vida inteira. Cheguei meio deslocado. Eram muitos universitários, gente que eu não conhecia. Peguei uma cerveja, encostei num canto e fiquei observando. Foi quando ela chegou, rindo alto, com um girassol na orelha e uma mochila com adesivos colados. Nossa primeira conversa foi sobre vinis, depois sobre tatuagens, depois sobre o sentido da vida. Em menos de uma hora, eu já não queria mais sair dali. Era como se eu tivesse encontrado uma pessoa que fazia o tempo desacelerar. Elisa me chamou a atenção de cara. Ela não era exatamente o estereótipo clássico de beleza, mas tinha uma aura magnética. Era bonita, claro, com olhos grandes e castanhos, cabelos ondulados que pareciam dançar com o vento, e um jeito de andar leve, quase flutuante. Mas o que realmente me fisgou foi o jeito como ela falava com as pessoas. Sempre rindo, sempre olhando nos olhos, sempre com um gesto gentil, como se tocasse a alma de quem estivesse perto. Parecia presente, inteira, mesmo quando falava de coisas simples, como o sabor de um chá ou um filme que assistira na noite anterior. Quando começamos a conversar, o assunto fluiu com naturalidade. Primeiro falamos sobre literatura, depois sobre filmes antigos, em seguida sobre música, mas de um jeito tão profundo que parecia que tínhamos vivido as mesmas cenas, ouvido as mesmas canções, lido os mesmos livros com os mesmos olhos. Ela me contou que o primeiro livro que a fez chorar foi O Pequeno Príncipe, e que até hoje relia pelo menos uma vez por ano. Eu falei de como minha mãe me deu meu primeiro vinil dos Beatles quando eu tinha 13 anos, e ela sorriu como se tivesse vivido aquilo comigo. Parecia que nos conhecíamos há anos, e eu me sentia, de repente, em casa. Começamos a sair. Primeiro em encontros simples, como um passeio no parque, um cinema no meio da semana, ou até uma volta sem rumo pelo centro da cidade observando vitrines e rindo de coisas aleatórias. Com o tempo, aquilo que era casual virou costume.
Passávamos finais de semana inteiros juntos, às vezes em casa maratonando séries e comendo pipoca com chocolate, outras vezes viajando para cidades vizinhas só para conhecer um café novo ou assistir ao pôr do sol em algum mirante escondido. Conheci os pais dela em um almoço de domingo, com macarronada feita pela mãe e histórias de infância contadas pelo pai com um brilho no olhar. Ela conheceu os meus em um churrasco de aniversário da minha irmã, e ficou amiga das minhas primas de um jeito tão natural que parecia que ela já era da família. Aos poucos, fomos virando um casal de verdade. Não apenas um casal apaixonado, mas cúmplices, parceiros de rotina. Criamos pequenos rituais que viraram tradição, pizza toda sexta-feira, com direito à disputa por quem escolhia o sabor. Maratona de séries aos domingos, mesmo que fosse aquela comédia que um de nós já tivesse visto antes. Café da manhã na cama uma vez por mês, em que eu levava pão francês, frutas cortadas e ela fazia suco natural e deixava um bilhetinho com alguma frase doce ao lado da xícara. Eram pequenos gestos, mas que carregavam uma intimidade crescente, como se estivéssemos construindo um mundo só nosso, recheado de afeto, silêncio confortável e risos espontâneos. Mas, como em todo relacionamento, nem tudo era perfeito. As amigas da Elisa eram bem diferentes de mim. Universitárias animadas, falavam alto, gostavam de sair, de conhecer gente nova. Sempre que eu estava com elas, percebia olhares, risadinhas, e até certos comentários atravessados. E eu não estava errado. Com o tempo, percebi que essas amigas estavam convencendo a Elisa de que ela estava se prendendo demais. Eram três em especial: a Paola, que vivia em festas e dizia que relacionamentos eram armadilhas sociais, a Júlia, que tinha acabado de terminar com um namorado ciumento e achava que todas as relações viravam prisão, e a Cíntia, que sonhava em fazer intercâmbio e insistia que ninguém devia pensar em se comprometer antes dos 30. Elas falavam de liberdade como se amor fosse um empecilho, e jogavam essas ideias nos almoços, nos cafés, nas rodinhas de faculdade, sempre com risadinhas, sempre com aquela condescendência típica de quem acredita saber mais do que os outros. Diziam que ela era nova, que precisava experimentar, que ainda ia se arrepender se ficasse com um cara sério como eu tão cedo. Elisa, no começo, negava. Dizia que me amava, que sabia o que queria. Às vezes, quando comentava as falas das amigas comigo, dizia que achava tudo aquilo uma bobagem. Mas aos poucos, o tom dela foi mudando. Começaram a surgir frases como: será que a gente tá se precipitando? Ou, você nunca pensou em morar um tempo fora? Eu percebia que, mesmo sem ela admitir, algo dentro dela estava sendo corroído por essas ideias, como se as certezas que tínhamos fossem aos poucos se dissolvendo em dúvidas que nem eram dela para começar. Mas a semente da dúvida foi plantada. Ela começou a se afastar aos poucos. Cancelava programas com mais frequência, evitava falar sobre planos a longo prazo, dizia que estava se sentindo sufocada. Eu tentei conversar, entender, mas a distância emocional era visível. Até que um dia, depois de uma conversa estranha, ela soltou: eu preciso de um tempo. Aquilo me desmontou de um jeito que eu nem sabia ser possível. A gente já tinha mais de 2 anos de relacionamento. 2 anos inteiros de vida compartilhada, de noites mal dormidas assistindo série até tarde, de conversas que começavam sobre coisas banais e terminavam em reflexões sobre o sentido da vida. Tínhamos uma história. Uma história feita de piadas internas, músicas que viraram trilha sonora, pratos favoritos divididos em silêncio e aquele costume de mandar mensagem ao mesmo tempo, como se estivéssemos sincronizados sem querer. Tantas lembranças, planos, afinidades, tantas vezes em que nos olhamos e pensamos: é com essa pessoa que quero envelhecer. E, de repente, sem aviso claro, ela queria um tempo. Um tempo de quê? De mim. De nós. De tudo aquilo que construímos sem sequer perceber? Eu me senti como se estivesse sendo expulso de um lugar que ajudei a construir com as minhas próprias mãos. Foi como se tudo o que eu acreditava até ali tivesse sido apagado com uma frase curta e fria, dita com os olhos baixos e a voz embargada. Tentei manter a dignidade. Perguntei se havia outra pessoa. Ela disse que não, que era algo dela, que precisava se redescobrir, se encontrar. Eu aceitei, por mais que aquilo me rasgasse por dentro.
Jurei que não ia correr atrás. E não corri. Os primeiros meses foram difíceis. A ausência dela era como um eco constante. Tudo lembrava ela, músicas que ouvíamos juntos, lugares que costumávamos frequentar, até receitas que aprendi só porque ela gostava. Era como viver cercado de fantasmas. Eu acordava no meio da noite sentindo falta do cheiro dela, do som da risada, de tudo que um dia foi cotidiano. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que não podia ficar preso naquilo. Decidi mudar. Pedi transferência no trabalho e aceitei um cargo em outro setor, que exigia mais responsabilidade, mas me forçava a manter a mente ocupada. Foi a melhor coisa que poderia ter feito. Com a rotina nova, conheci colegas diferentes, entrei em projetos importantes e comecei a me sentir útil de novo. Também me afastei de algumas amizades que só queriam saber de farra e distração. Percebi que muita gente que me cercava na época só servia como companhia para fugir do silêncio, não para me ajudar a enfrentá-lo. Comecei a selecionar mais com quem eu gastava meu tempo e minha energia. Comecei uma pós-graduação, voltei a correr no parque com frequência, melhorei minha alimentação, e finalmente encarei o que evitava, procurei terapia. Fiz por alguns meses e foi essencial para colocar meus pensamentos em ordem. Era como se eu estivesse desmontando as peças de mim mesmo para remontar tudo de forma mais consciente. Me reconstruí. Com mais calma, mais introspecção, e aos poucos, mais esperança. Passaram-se 2 anos até que eu conheci a Carolina. Carolina era o oposto da Elisa. Advogada, mais centrada, madura, com um senso de humor refinado e uma tranquilidade que me fazia bem de um jeito que eu nem sabia que precisava. Ela não falava alto, não gesticulava demais, mas suas palavras tinham peso, e sua escuta era profunda. Tinha um olhar que atravessava minhas defesas, e uma paciência que me ensinava a respirar devagar. Nos conhecemos por acaso, em uma palestra sobre ética digital, e começamos a trocar mensagens profissionais, depois textos, artigos, reflexões. Era como se a conexão fosse nascendo em silêncio, mas com raízes fortes. Começamos devagar, como amigos. Ela sabia da minha história com a Elisa, e nunca me pressionou. Me deixava espaço para ser eu, mesmo quando eu ainda não sabia se estava pronto para um novo relacionamento. Tinha um jeito gentil de me mostrar que eu não precisava ser mais do que eu era, que eu não precisava provar nada. Aos poucos, percebi que estava me apaixonando por ela. Um amor diferente, mais calmo, mais profundo. Era como estar em casa depois de muito tempo viajando. Era um amor que não pedia urgência, que respeitava silêncios e valorizava a presença. Com ela, descobri que amar também podia ser leve, seguro e estável. E que paz é uma das formas mais bonitas de amor. E foi exatamente quando minha vida começou a entrar nos eixos que Elisa reapareceu. Primeiro foram algumas curtidas discretas em fotos antigas no Instagram. Fotos que estavam enterradas no meu feed, com mais de 2 anos de distância. Depois, uma mensagem de feliz aniversário, curta e fria, mas inesperada. E então começaram os sinais mais claros. Perfis estranhos começaram a me seguir. Contas com nomes genéricos, sem foto de perfil, mas com biografias que continham piadas internas, frases que só ela e eu conhecíamos. Pequenos detalhes que gritavam o nome dela por trás de cada tentativa de anonimato. Algumas dessas contas me mandavam mensagens: "Você ainda pensa em mim?" Ou "Lembra de quando a gente fez aquele piquenique em Ipanema?" Outras apenas visualizavam meus stories, de forma insistente. Em alguns momentos, chegavam a comentar em publicações antigas, como se tentando puxar assunto. E então surgiram os e-mails. No começo, só observações genéricas, como: "Vi sua última foto, você parece bem." Depois, passaram a ser longos desabafos, cheios de lembranças, culpa, frases como: "Acho que nunca te esqueci de verdade", e "Sei que fui covarde." Fiquei em choque. Aquilo me causava uma sensação estranha, como se o passado estivesse tentando invadir um presente que não tinha mais espaço para ele. Uma parte de mim sentia pena. Outra, sentia raiva. Mas a maior parte apenas queria que aquilo acabasse logo. Tentei ignorar.
Mas não adiantou. Pouco tempo depois, um colega de trabalho me avisou que uma mulher loira, de cabelos cacheados, tinha perguntado por mim na portaria. Era ela. Elisa. Ela me esperou na saída do trabalho. Disse que precisava me ver, que precisava conversar. Fomos até uma cafeteria próxima. Ela estava visivelmente nervosa. Tremia ao mexer na xícara de café. Começou a falar de tudo. Disse que se arrependeu, que viu que cometeu um erro enorme, que não conseguia mais encontrar alguém que a entendesse como eu. Que as amigas estavam erradas, e que ela foi imatura. Falou sobre o quanto se sentia perdida, como tudo parecia ter dado errado depois de nós. Disse que me stalkeava nas redes, que assistia aos meus stories como se esperasse algum sinal. Contou também que, com o passar dos anos, acabou se afastando daquelas amigas. Que os caminhos foram se distanciando naturalmente, e hoje em dia elas mal se falam. Paola se envolveu em uma série de relacionamentos curtos e conturbados, e já tem 2 filhos de pais diferentes. Júlia foi morar fora por um tempo, mas voltou e se encontra em um ciclo de términos e recomeços que a deixaram cínica com o amor. E Cíntia, que sonhava com liberdade e intercâmbios, acabou voltando para casa dos pais após uma separação traumática. Segundo Elisa, todas elas estavam solteiras, algumas com filhos, e viviam reclamando da vida amorosa como se o mundo tivesse conspirado contra elas. Disse que só depois de ver tudo isso acontecendo ao redor é que percebeu que talvez tivesse deixado escapar algo que nunca mais voltaria. Que hoje ela via com clareza o quanto aquele tempo que pediu foi, na verdade, um passo rumo a um vazio que nunca mais foi preenchido. Eu ouvi tudo em silêncio. Não porque estivesse em dúvida, mas porque sabia que aquele encontro precisava acontecer para que ela entendesse, de uma vez por todas, que o que existiu entre nós tinha ficado no passado. Eu só aceitei conversar com ela porque queria dar um ponto final claro e definitivo. Queria que saísse dali sem espaço para esperanças, sem entrelinhas, sem dúvidas. No fim, disse com calma, olhando nos olhos dela. Eu entendo seu arrependimento, de verdade. Mas minha vida seguiu. Hoje sou outra pessoa. E estou com outra pessoa. Feliz. E essa conversa não muda nada disso. Só precisava que você soubesse disso da minha boca. Ela chorou. Pediu desculpas, disse que não queria atrapalhar, que era só para colocar isso para fora. Mas não foi só isso. Nas semanas seguintes, começaram os e-mails. Longos textos. Lembranças. Desabafos. Depois, vieram cartas à mão, entregues na portaria. Um dos seguranças chegou a comentar que ela ficou parada do lado de fora do prédio por mais de 1 hora, olhando para cima, como se quisesse ver se eu ainda morava ali, ou esperando que eu aparecesse. Carolina, claro, percebeu. Ela notou meu semblante mais tenso, meus olhares discretos para o celular, e a forma como eu respirava fundo antes de abrir qualquer notificação. Tivemos uma conversa longa, sincera, sem interrupções. Sentei com ela e expliquei tudo, desde os primeiros sinais até o reencontro com Elisa. Contei cada detalhe, sem esconder nada, porque sabia que o nosso relacionamento merecia transparência absoluta. Ela confiava em mim, e isso ficou evidente na forma como me ouviu. Mas, ao mesmo tempo, era impossível não se sentir invadida. Aquela situação estava ultrapassando os limites do aceitável. Já não era mais apenas uma ex-arrependida tentando retomar o contato. Era uma presença insistente, constante, que rondava a nossa vida como uma sombra. E o que mais a assustava, segundo suas próprias palavras, não era Elisa em si, mas o que aquela insistência representava, o símbolo de um passado mal resolvido tentando atravessar as barreiras de um relacionamento saudável, estável e verdadeiro. Carolina deixou claro que confiava em mim, mas que precisávamos, juntos, colocar um ponto final definitivo naquela história. E foi exatamente isso que fizemos. Comecei a bloquear tudo. Mudei número, bloqueei e-mails, redes. Excluí contas antigas, ativei a autenticação em 2 etapas, reduzi minha presença digital ao mínimo. Mesmo assim, de tempos em tempos, um perfil novo aparecia.
Às vezes, com um nome esquisito, outras vezes com fotos genéricas, mas sempre havia algo que denunciava, uma frase que só nós conhecíamos, o nome de um gato que tivemos, uma música que ela sabia que me tocava, ou um emoji que ela usava nas legendas. Um dia era uma mensagem curta, do tipo, você ainda escuta aquela banda? No outro, uma solicitação de amizade vindo de uma conta com apenas um seguidor, Tudo era sutil o bastante para parecer coincidência, mas pessoal demais para ser ignorado. Era como se ela estivesse tentando manter viva uma conexão invisível, mesmo que fosse só pelas bordas da minha atenção. Cada vez que isso acontecia, eu bloqueava, denunciava, e respirava fundo. Mas confesso, deixava um peso. Era como se o passado, por mais bem resolvido que estivesse, insistisse em deixar pegadas novas no caminho que eu havia escolhido seguir. Teve uma vez que ela criou um perfil falso fingindo ser uma recrutadora. Me mandou uma mensagem dizendo que queria me indicar para uma vaga em uma empresa da minha área. Era tudo bem elaborado, e-mail com domínio profissional, link para um site falso, assinatura digital. Eu desconfiei e não respondi. Dias depois, recebi outra mensagem do mesmo perfil, você continua tão desconfiado quanto antes. Mas ainda tão doce, a confirmação de que era ela me deu um calafrio. Aquilo já não era só arrependimento. Era uma obsessão disfarçada de nostalgia. Hoje sou casado com a Carolina. Nosso casamento foi uma cerimônia simples, mas cheia de significado e emoção. Não fizemos festa grande, nem anúncio espalhafatoso nas redes sociais. Tomamos essa decisão juntos, depois de tantos episódios desconfortáveis com Elisa. Queríamos viver esse momento com quem realmente torcia pela gente, sem exposição, sem ruído, sem chance de alimentar qualquer tipo de interferência externa. Poucos amigos, familiares próximos, uma celebração discreta num sítio cercado por árvores e silêncio. Ainda lembro da troca de votos, da expressão de paz no rosto da Carolina, e da sensação de alívio profundo quando saímos dali de mãos dadas como marido e mulher. Hoje estamos construindo uma casa em um bairro mais afastado, rodeado de verde longe dos olhares curiosos. Sonhamos com filhos, com finais de semana tranquilos, com jantares à luz de velas sem pressa. Tenho paz, algo que eu não sabia que me fazia tanta falta. Dormir sem medo de acordar com lembranças antigas, viver sem precisar olhar para trás. É como se, finalmente, tudo tivesse se encaixado no lugar certo. E, vez ou outra, algum vestígio do passado tenta ressurgir. Um perfil novo, uma mensagem esquisita, uma lembrança que aparece do nada enquanto estou mexendo no celular. Mas nada disso me abala mais. Porque agora eu sei exatamente quem eu sou. E onde eu quero estar. Hoje, tenho consciência do quanto foi difícil chegar até aqui, e não trocaria minha paz por nenhum resquício de nostalgia. E você? Já passou por algo assim? Já teve alguém do passado que insistiu em aparecer quando sua vida finalmente estava nos trilhos? Me conta nos comentários. Primeira atualização. Peço desculpas por não ter trazido nenhuma atualização nos últimos 2 meses. Quando escrevi o primeiro relato, achei que estava encerrando um ciclo. Casado, com a vida em ordem, imaginei que tudo finalmente entraria nos trilhos e que eu poderia virar a página de vez. Mas infelizmente, não foi isso que aconteceu. Há algumas semanas, estava trabalhando de casa, em uma reunião importante, quando comecei a receber mensagens da portaria. Elisa tinha aparecido novamente. E dessa vez, diferente de todas as outras, ela não tentou ser discreta. Estava exaltada, gritando, dizendo que precisava falar comigo, que eu estava ignorando ela, que ela tinha coisas importantes para dizer. Minha esposa estava em casa nesse dia. Desceu, tentou conversar com a portaria, enquanto eu, do outro lado da chamada, tentava encerrar rapidamente a reunião sem parecer desesperado. Elisa fez um escândalo, chorou alto, jogou uma carta no chão e saiu correndo. Vizinhos assistiram à cena. Depois soubemos que alguém gravou e o vídeo circulou em alguns grupos do condomínio. Foi constrangedor, angustiante, e acima de tudo, desesperador. Já não era mais só sobre mim. Agora envolvia minha esposa, minha casa, minha paz.
Carolina ficou visivelmente abalada com os gritos. Ela disse que, pela primeira vez, se sentiu verdadeiramente ameaçada dentro do próprio lar. Chorou naquela noite e, mesmo tentando manter a calma, confessou que estava com medo de que aquilo escalasse para algo mais grave. Fez um registro policial no mesmo dia, relatando tudo o que aconteceu, mas sentia que só isso não bastava. Que algo mais sério precisava ser feito. E nesse momento, percebi que talvez isso ainda não tivesse acabado, e que eu precisaria buscar uma solução jurídica para garantir o que já deveria ser óbvio, o direito de seguir em frente. Nesta semana, a minha esposa reuniu todos os registros, mensagens, relatos de vizinhos e o boletim de ocorrência, e entramos com um processo pedindo uma medida de afastamento. Ela mesma redigiu parte da petição, com os olhos vermelhos e as mãos trêmulas. Pela experiência que ela tem com o meio jurídico, sabia que seria um processo demorado, arrastado, cheio de etapas, audiências, prazos, contestações, mas mesmo assim, insistiu. Disse que não importava o quanto fosse demorado, o que estava em jogo agora era nossa segurança emocional, o nosso lar, o direito de viver sem medo. Era como se cada documento anexado fosse uma forma de gritar por proteção num sistema que muitas vezes demora a ouvir. Ela falou, com a voz tremida, que pensa muito no futuro. Que quer ter filhos, que somos uma família unida e que a família deve crescer, e que não dá para fazer isso com uma sombra pairando sobre nós. Disse que uma criança precisa crescer em um ambiente de paz, com segurança, com estabilidade. E que nós, como pais, mesmo antes de sermos pais, temos o dever de garantir isso. Que não dava mais para esperar que simplesmente parasse. Precisávamos tomar uma atitude firme, um ponto final verdadeiro. Não por impulso, mas por proteção. Por responsabilidade. E eu vi nos olhos dela, mais do que medo, uma determinação profunda de proteger o que estamos construindo. Mesmo que o caminho seja longo, mesmo que a justiça demore, ela está disposta a ir até o fim. Segunda atualização. Já se passaram 8 meses desde a última atualização, e muita coisa mudou, mas infelizmente, nem tudo para melhor. A Carolina está grávida. Descobrimos há pouco mais de um mês, e foi um momento de muita emoção. Mas, ao mesmo tempo, misturado com uma preocupação que nunca deveria existir. Mesmo com todas as provas, registros, boletins e testemunhos, o processo que abrimos contra Elisa ainda não andou. Foram 6 meses apenas para que ela fosse citada oficialmente no processo. 6 meses em que nada aconteceu enquanto esperávamos que ao menos ela fosse formalmente notificada. E quando finalmente conseguimos isso, passamos a enfrentar outra barreira. Toda vez que nos aproximamos de uma audiência, o advogado dela apresenta algum laudo ou documento dizendo que ela terá uma consulta médica na mesma data e que, portanto, não poderá comparecer. E isso já aconteceu 3 vezes. O padrão é sempre o mesmo, a data é marcada, a gente se prepara, e na véspera ou no dia anterior, entra a justificativa médica. Enquanto isso, vivemos em suspense. Pelo menos, as tentativas de contato, por enquanto, parecem ter parado. Nenhum perfil novo, nenhuma carta, nenhuma aparição. Mas eu não sei até quando. Com um bebê a caminho, tudo o que queremos é paz. Não deveríamos precisar implorar por isso em juízo, muito menos lutar por algo que deveria ser garantido por direito. Mas seguimos firmes, agora ainda mais conscientes de que precisamos encerrar esse ciclo de uma vez por todas. Pelo bem da nossa família. Comentário do curador. Essa história mostra como decisões mal pensadas, alimentadas por influências externas, podem deixar marcas profundas, não só em quem parte, mas principalmente em quem fica. Elisa acreditou que tinha tempo, que poderia experimentar a vida e depois, talvez, retornar ao que um dia foi seguro. Mas o tempo não perdoa. O tempo transforma, amadurece, cura, e, às vezes, fecha para sempre aquilo que antes estava aberto. O mais doloroso é ver que mesmo com tantos sinais, algumas pessoas insistem em não aceitar o fim. E quando a insistência vira obsessão, a linha entre saudade e invasão se apaga. Carolina e Wop tentaram viver em paz, construir uma nova vida, mas tiveram que lutar por algo que deveria ser básico, o direito de seguir em frente.
Agora, com um filho a caminho, a urgência por proteção se tornou ainda maior. Que essa história sirva de alerta. Porque nem todo arrependimento gera reconciliação. Às vezes, ele só reforça que algumas portas não devem ser apenas fechadas. Devem ser trancadas, seladas e esquecidas. Obrigado por assistir até aqui. Para mais histórias como esta, curta este vídeo, inscreva-se no meu canal e compartilhe nas redes sociais.